Então, gente, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá? A gente está fazendo essa gravação da unidade da aula de hoje, 3.1. Então, nós já conversamos um pouquinho sobre a prova e eu estava explicando para vocês agora como que vai acontecer as próximas aulas, que a gente vai fazer seminários, que cada aluno vai estar recebendo o seu assunto específico para a gente estar debatendo aqui nos nossos próximos encontros. E hoje a gente vai trabalhar a unidade 3.1, né? E a Pro, ela propôs algo diferente para essa aula de hoje, de um estudo dirigido. Então, eu encaminhei para vocês por e-mail as questões que era para a gente estar verificando, estudando e fazendo conforme a unidade 3.1. E a ideia da nossa aula de hoje é a gente responder essas questões aqui em aula. Eu vou estar chamando vocês, conforme os participantes. Vou falar, Fran, responde a número 1. Esther, responde a número 2. Eu vou estar anotando aqui do ladinho quem respondeu, porque isso também é um método de avaliação para compor a nossa nota do segundo BI dos trabalhos feitos em sala de aula. Pessoal, vocês verificaram que a Pro já postou os pontos relacionados ao primeiro BI, que foram daqueles trabalhos de genética e também da prova. Todo mundo verificou? Sim. Eu vi a minha, professora. Tá, e tá tudo bem? Alguém tem alguma coisa para falar? Só uma pergunta. Elas valiam 700 pontos, né? Peraí, Letícia. Fala um pouquinho mais perto do microfone, porque eu não te ouvi. Aquelas atividades de genética, eu acho que é isso. Valiam 700, né? A do artigo? Isso. Isso, valia 700. Tá. Então tá. Tá certo. Tá? Uhum. Valia 700 pontos. Aí a gente teve o ideograma, que foi aquele... Que valia 300. Que valia 300, né? Uhum. E a prova, também a Pro já postou ali a notinha, né? Isso. Tá, quem queria falar era a Juliana? A Fran. Eu também. Eu não entendi Fran. que trabalho de artigo. Fran? Oi, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Ô, professor, eu acho que aquele trabalho era de imune, não era de genética. Era do sistema imune. Porque em genética só teve aquele da colagem, né? E teve a resenha do filme. Do filme, claro. O artigo foi imune. A gente trocou. A resenha do filme e eu acho que eu até tenho anotado aqui quem mandou a resenha. A resenha do filme mas a resenha, ela valeu 500 pontos, né? Então, a colagem... Tá, daí lá eu tenho esse 500 pontos da resenha. Aí daí o primeiro trabalho que foi feito em sala, eu não tenho. Que foi a colagem. Isso, eu fiz com a Michele, da terceira fase. Mas deixa eu anotar aqui. Mas eu acho que eu já mandei para o Matheus isso. Não foi você que falou comigo no WhatsApp? Então é que ele... Falei, mas eu acho que ele não viu, né, professora? Eu já falei com ele também. Ele não mudou minha nota. Ele não pôs minha nota lá. Tá, deixa eu anotar aqui. Eu vou anotar aqui, Fran. Só um pouquinho. Tá bom, obrigada. Eu vou anotar que a Fran fez junto com a Michele. Com a Michele. Isso. Então, eu vou anotar aqui. Nota do ideograma.
Tá, e aí, gente, o ideograma, ele valeu 200 pontos, não foi isso? E os outros 300 foi o quê? Eu vou olhar, professora. Eu não me lembro quais foram os trabalhos que nós fizemos. Deixa eu olhar também. Eu vou olhar também. Espera aí. Que a Pro também tem muita coisa na cabeça, muita turma. Mas eu já vou olhar aqui. Genética. Ah, os exercícios de fixação. A gente fez uns exercícios de fixação, lembram? Que a professora pede para entregar no final da aula? Ou não? São esses? Foi aqueles do livro corrigido aqui nas aulas online, não é? Isso, Ah, tá. Ah, tá. Tá. Uhum. tá? E que daí eu fui... Ó, Fran, os exercícios Oi. de fixação, eu já pedi retificação, tá? Deixa eu anotar Tá. aqui. Vou anotar teu nome completo, que daí eu vou mandar de novo para o Matheus, tá? Tá bom. Mas eu já tenho aqui no AVA, ó. O exercício de fixação, eu já estou aguardando a aprovação dele. A Cíntia tá aí? Não. Eu estou aguardando no exercício de fixação também da Cíntia a aprovação, tá? Porque eu já pedi a retificação. E deixa eu ver aqui do ideograma, Fran. Do ideograma, eu também já pedi, tá? Eu também estou aguardando aqui a retificação. Certo? Tá, obrigada. Então fica atenta que tudo vai dar certo. E aí, pessoal, tudo que a gente vai estar fazendo aqui tá valendo pontinhos, tá? Então eu vou anotar aqui, Matheus, porque daí eu já sei que eu tenho que falar com ele, tá? Beleza. Então a aula de hoje é para que a gente faça esse estudo dirigido da unidade 3.1 e eu vou estar chamando quem está participando. Mas cadê todo mundo? Pessoal, a nossa turma não se resume em 6 alunos. Onde que estão os amigos? Olha, eu tenho aqui anotado 26 nomes de genética. Onde que está o resto? Letícia, dá uma chamada no pessoal lá no grupo do WhatsApp. Já tô indo. Matheus me perguntando se tem aula hoje. E o Matheus Vicente, tá aí ainda? Vicente Eu não estou. é da minha turma. Ô, Matheus, o Vicente o Vicente não é da turma da Letícia, né? Não, é o Leme. Não. É o Lemes. Ô, Matheus, manda um grupo no WhatsApp para os teus amigos perguntando que a Pro tá perguntando onde eles estão. Vou mandar assim, deixa comigo que eu já vou comer eles. Diz que a Pro tá aqui perguntando onde que eles estão. Que tem aula hoje. Bom, de qualquer forma, é importante que eu tenha essa certeza que vocês estão recebendo os meus e-mails. Por quê? Porque eu vou mandar o e-mail para vocês, vou mandar hoje já, tá? Explicando quem são os próximos alunos para a próxima aula, tá? E aí eu vou aproveitar que o Matheus e a Letícia estão aqui hoje para avisar os amigos, ficarem atentos no e-mail, porque já tenho 5 nomes que vão apresentar na semana que vem, tá? Então, eles precisam estar ligados nisso. Esses alunos novos que entraram na nossa turma agora, por esses dias da quarentena, que são a Solange, a Paola Eduarda, a Naira
E tem mais uma amiga aqui que está conversando comigo no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Não tem o nome dela. Ah, Jusilene. Jusilene. Ela é amiga de vocês aqui nessa turma? Em alguma dessas turmas, não? E essas que eu falei para vocês hoje, Solange, Paola, Eduardo e Naira, elas já estão no grupo do WhatsApp? Elas já estão no e-mail? Vocês sabem me responder sobre isso? Eu acho que a Jocilene, ela não é a da segunda fase? Pois é, eu não sei, gente, que fase que ela tá. Não, Juscelene a gente não tem. Na nossa turma a gente tem a Josiele. E a tá. Solange, Paola, Eduarda e a Naira? São todas de outra fase também. Não é nem da segunda e nem da terceira fase. Mas elas são... Deve ser da primeira fase, então. Ah, mas não tem primeira fase com a gente. E a gente... Não. Nessa Elas matéria não não tem. fazem genética? Mas entrou aquela pessoa por último, não entrou? Que de genética? Porque assim, ó, a Naira, a Solange e essa Paola, elas estão no sistema ali reprodutor e locomotor. Então não é com vocês, né? Não. Ah, entendi. Tá. Então eu já vou ter que mudar aqui, ó. Tá, entendi. Entendi. Tá bom. Então vamos continuar aqui se organizando. Vou tirar o nome dessas meninas. Então, o que os amigos responderam para a gente começar a nossa aula? Eles já estão entrando. A Iria disse que estava esperando a professora aceitar ela. Aí eu falei para ela entrar e sair de novo. A Iria, aceitei agora. Tá. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aqui à unidade 3.1. A primeira pergunta que a Pro mandou para vocês foi: explique as categorias das interações gênicas. Quem gostaria de responder? Bom, eu respondo, prof. A Letícia? Não, a Juliana. A Juliana? Não, sou eu. Quem? É a Juliana. Tá, a Juliana. Tá. Pode responder, então. Então, elas são classificadas em ampla escala e em duas categorias. A primeira categoria refere-se às interações entre alelos de um locus, ou seja, único, gene variações de dominância. E a segunda categoria refere-se às interações entre dois ou mais loci. Essas interações revelam o número e os tipos de genes no programa global subjacente a uma função biológica particular. Isso mesmo. Alguém fez diferente ou deu uma completadinha ou todo mundo fez assim? A minha tá igual. Tá. A minha também. Então tá. Vocês receberam a aula, pessoal, que eu mandei? Recebi. Sim. Tá. Então a segunda. Os alelos mutantes são conhecidos como? Eu respondo. Josiele. São conhecidos como alelos múltiplos ou séries alélicas. E só isso. Alelos múltiplos ou série alélica?
Isso, Pro. Isso, é que assim, ó, às vezes o microfone fica muito ruim. Daí a gente não escuta direito. Vou até aumentar meu alto-falante aqui. Beleza. Muito bem. Alguém colocou alguma coisa diferente? Eu coloquei um pouquinho mais aqui, né? Que ele fala dos testes. Eu coloquei ali a mesma frase que ela falou, daí eu coloquei também que os testes são feitos em um novo alelo mutante para saber se ele é denominado ou recessivo, né? E essa informação é útil para trabalhar com a mutação nova a ser fonte de esclarecimento de como o gene funciona. Tá, se ele é dominante, né, Fran? Dominante ou recessivo? Isso. Isso. É isso aí. Muito bem. Vocês fizeram a pré-aula tudo certinho? Sim. Pessoal, outra coisa aqui, ó, que eu quero deixar claro para vocês. Já entramos na terceira unidade. Façam os exercícios do AVA, tá? Vão deixando tudo isso completo. Façam os exercícios, porque vocês têm mais tempo agora, né? As aulas, elas terminam um pouquinho antes, vocês têm tempo para estarem desenvolvendo esses exercícios e não deixar tudo para a última hora, tá bom? Terceiro, explique os alelos múltiplos. Quem gostaria de falar? Eu falo, Pro. Tudo bom, Kemily? Tudo. A gente não falou ainda hoje, né? Hoje não, Pro. Eu entrei atrasada, desculpa. Então, pode falar. Alelos múltiplos ou polialélia é a situação em que um gene genótipo apresenta 3 ou mais alelos, e não apenas 2, para um mesmo locus cromossômico, determinando uma característica, ou seja, um fenótipo. Isso mesmo, né? Então, formado por 3 ou mais alelos pertencentes a um mesmo gene, né? Ocorrendo aos pares, mas com muitas combinações, né? Esses pares, eles podem acontecer com diversas combinações. Então, eles são resultados de mutações, né, pessoal? Eles são resultados de mutações sucessivas ocorridas nos genes de um determinado locus, certo? Alguém colocou diferente? Professor, as meninas não estão conseguindo entrar no chat que diz que a professora tem que dar permissão para elas entrar. A Juliana? A Esther e a Rosana não estão conseguindo. A Esther e a... Mas essas duas já estavam, não sei porque elas saíram. Acho que deve ter caído a internet, né? Caiu a internet e agora ela não está conseguindo entrar, ela falou. Mas eu já dei ok aqui. Agora já dei. Eu acho que tá tudo... Acho que agora elas conseguiram entrar. Acho que sim, né? Acho que agora tá tudo bem. Então, pessoal, nessa parte aqui, ó, dos pares, mas ocorrendo com muitas combinações, e esses alelos múltiplos, eles são resultados de mutações sucessivas em determinados genes, em locus específicos, né? E aí, essa mutação, ela estabelece uma condição para o aparecimento de mais algumas expressões fenotípicas, como a Kemily comentou, né? Alguém mais... Consegui entrar! Hã? Consegui entrar! Eita, coisa boa! Alguém mais colocou de alguma outra forma ou tá todo mundo nesse assim? Qual é a Eu fiz questão igual que a Kemily. Nós estamos na terceira questão, pessoal, que chegou agora. Tá. A minha está igual também. O que é dominância completa? Quem responde? Quero que fale. Posso falar? Posso responder, Sora? Quem? A Letícia pode?
Eu coloquei assim. Peraí, que bugou tudo meu computador. Droga. Pode deixar outra pessoa responder. Posso falar, então? Pode. Depois eu respondo. A dominância completa. Tá. A dominância completa, ela é aquela mais simples, em que um alelo suprime a manifestação de outro quando em heterozigoto. Isso faz com que o fenotipo de um indivíduo em heterozigose seja igual ao fenotipo de um indivíduo homozigoto dominante. Isso? Isso. Não. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, pessoal, heterozigoto é quando a gente tem o parzinho de alelos com uma letra maiúscula e uma minúscula, certo? Isso é heterozigoto. E homozigoto significa quando a gente tem duas letras iguais, seja ele dominante com duas letras maiúsculas ou seja ele recessivo com duas letras minúsculas, ok? Até aqui? Então, na dominância completa, o homozigoto dominante, que é AA maiúsculo, ele não vai ser diferenciado no seu fenótipo com relação ao heterozigoto, que é A maiúsculo, A minúsculo. Então, o fenótipo, as características que a gente enxerga, né? Seja ele homozigoto dominante ou heterozigoto, eles vão ser iguais, ok? Muito bem. Então, a Fran já falou na número 2 e na número 4. Quinta questão. O que é acondroplasia? E a acondroplasia, ela é dominante ou recessiva? Eu respondo essa, prof. Vamos lá. A acondroplasia é caracterizada pelo crescimento anormal dos ossos, que resulta em baixa estatura, com braços e pernas desproporcionalmente curtos e cabeça grande. Mais de 99% dos indivíduos com acondroplasia têm uma das duas mutações em FGFR3. A acondroplasia é herdada de maneira autossômica dominante. Mais de 80% dos indivíduos com acondroplasia têm pais com estatura normal e têm acondroplasia como resultado de uma mutação do gene. Então, ela é dominante. Ela é dominante, isso mesmo. Então, ela é uma baixa estatura desproporcional, né? Isso. Que impede o desenvolvimento dos ossos. Ou seja, pessoal, ela é uma mutação herdada com caráter autossômico, né, professora? Ela é o nanismo, né? Isso. Uhum. É isso aí, Rosana. É isso aí. Então, ela é o que a gente chama de anão. Professora, e por que ela tem o tipo selvagem recessivo do alelo? Porque ela é dominante. Então, o alelo que vai trazer essa situação para a pessoa, ele é dominante. E o selvagem, ele é recessivo, entendeu? Porque a doença acondroplasia, ela é de caráter dominante. Aí, pessoal, eu não sei se vocês viram lá nos slides que eu botei a foto ali de uma família, né? Aham, eu vi, prof. Vocês viram? Então, essa questão da dominância completa, tá? A dominância... Ai, deixa eu tirar isso aqui. A dominância, ela é completamente dominante, então ele será expresso
quando existir uma cópia, né? Enquanto o selvagem, ele é totalmente recessivo. Então, a acondroplasia, ela é dominante. Então, ela não vai poder ser diferenciado. Ou seja, se ela for homozigota AA maiúscula, vai ter a doença. Se ela for heterozigota, A maiúsculo com o A minúsculo, vai ter a doença. Só que ele tem no heterozigoto um A minúsculo. Então, esse A minúsculo, a gente diz que ele é o selvagem recessivo, né? Só que... É isso aí que eu não tinha entendido. Isso. Só que, como a acondroplasia ela é dominante, esse recessivo, esse selvagem recessivo, ele não vai ter força para expressar o seu fenótipo, entendeu? Porque o dominante da acondroplasia, ele está dominando, ele está sufocando, vamos dizer assim, esse recessivo. Então, o nanismo, ele vai prevalecer. Então, aquele selvagem recessivo, ele não vai conseguir expressar característica fenotípica, tá? Pessoal, e com relação à fenilcetonúria, ela é dominante ou ela é recessiva? Prof, Mas ali no caso, né? ela... São em todo totalmente caso acontece recessivas. isso, né? Peraí. Vamos. Acho que a Iria ainda quer concluir a anterior. Fala, Iria. Não, eu queria perguntar, mas em todo caso é assim, né? O recessivo, ele sempre é, vamos supor, suprimido pelo alelo dominante, né? Sim. Mas, Iria, a gente vai ver que existem algumas doenças, por exemplo, que é o recessivo que manifesta o fenótipo. Por isso que nas pesquisas que eu fiz já diz sempre como a acondroplasia, embora o alelo do tipo selvagem seja recessivo. Por isso que eu fiquei meio em dúvida, porque é uma característica específica do ananismo, né, professora? Da acondroplasia, né? É o nanismo. É o que a gente conhece por nanismo, né? Isso. Entendi. Tá. E a fenilcetonúria, pessoal? Posso ler, professora? São totalmente recessivas. E o que é fenilcetonúria? Posso ler sobre ela? Pode. A doença fenilcetonúria é causada por um alelo defeituoso do gene codificador da enzima fenilanina hidroxilase, PAH. Na ausência de PAH normal, a fenilanina, que entra no corpo pelos alimentos, não é degradada e acumula-se. Nessas condições, a fenilanina é convertida em ácido fenilpirúvico, que é transportado para o cérebro pela corrente sanguínea. Esse ácido impede o desenvolvimento normal do cérebro, ocasionando retardo mental. É uma doença de caráter recessivo. Isso. É isso mesmo. E eu não sei se foi na turma de vocês que a gente tinha conversado sobre a fenilcetonúria ou se foi na Imune. Eu não lembro mais, mas eu fiz eu a pergunta. Não sei, mas eu acho que a gente já conversou, porque ela é diagnosticada no teste do pezinho, né, professora? É isso aí, eu ia perguntar agora de novo, né? Eu ia estar perguntando para vocês agora de novo. Gente, qual é o exame que a gente faz para verificar a fenilcetonúria? O teste do pezinho, que é feito com 2 a 3 dias após o nascimento. Então, eu não lembro se foi em genética que a gente conversou ou se foi em imunihemato, eu não lembro. Mas a gente já tinha conversado sobre isso, né? Foi em genética, sim, eu também lembro. Lembra? Até a gente comentou até eu me lembro a que era síndrome de Down e aquelas outras doenças que depois, mais para frente, você falou que a gente ia acabar vendo de novo.
Isso. Muito bem. 7. Como podemos explicar mutações totalmente dominantes? Quem fala? Eu fiz assim: existem vários mecanismos moleculares para a dominância, e um mecanismo comumente encontrado é que o alelo do tipo selvagem de um gene é haploinsuficiente. Neste caso de haploinsuficiência, uma dose do tipo selvagem não é suficiente para atingir os níveis normais da função. Alguém colocou mais alguma coisa? Ô, prof, então no caso, aquele caso ali da como é que é? Acondroplasia, né? Que mesmo com o selvagem recessivo, ele não consegue se manifestar de nenhum jeito, né? Isso que seria um alelo totalmente dominante. Quando ele não deixa o recessivo ter nenhuma manifestação? Isso. Ele anula o recessivo. Ele anula. Entendi. Uhum. Entendeu? Pessoal, eu quero só aproveitar um negocinho aqui antes de ir para a próxima, porque eu vi que a Kemily está aqui, a Elaine está aqui. Ô, Gabriel, tua amiga ligando aí no meio da minha aula. Hã? Tá viajando? Quem está falando junto comigo? A Rosana está com o microfone ligado. Desliguem os microfones. Desliguem. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. A Elaine está aqui, a Letícia está aqui, a Kemily está aqui e a Juliana está aqui. Só a Julie que não está aqui agora hoje. Porque essas 5 pessoas que eu falei agora, Elaine, Letícia, Kemily, Julie e Juliana, são as pessoas do seminário da semana que vem, ok? Ô, prof, eu também tô aqui. Tá bom, prof. Não entendi, professora. Tá, mas foi semana que vem ainda. Gente, eu expliquei no início da aula que a partir da semana que vem a gente vai fazer uma série de seminários. E eu vou estar selecionando amigos para vir falar um determinado assunto. Eu vou estar encaminhando por e-mail, hoje ainda, quais serão os assuntos e quem vai falar sobre o quê. A base do nosso seminário é o nosso livro do AVA, tá? Os alunos que a Pro não falou hoje, todos os outros, não se apavorem, porque vocês vão falar. Talvez da unidade 3.3, tem 3.4, vamos seguindo a vida, tá? Então, na semana que vem, serão a Elaine, a Letícia, a Kemily, a Julie e a Juliana. Gente, de vocês que estão aí com a Pro hoje, quem é que tem o contato com a Julie? Eu tenho, Pro. Tá, é a Kemily, né? Pode ser, eu e a Letícia temos, mas pode ser. Então vocês duas vão estar alertando a amiga, tá? Vocês vão estar alertando, vai dizer, ó, a Pro botou lá no e-mail a tua parte para semana que vem, ok, gente? Tá, a Pro vai mandar ainda o assunto, então. Eu vou mandar hoje, terminando a nossa aula, tá bom? Ok, o nosso para semana vocês que terem vem. a semana inteira para se preparar. Então, Beleza. Vocês podem estar se preparando com um PowerPoint, como foi feito no artigo em Imunemato. Vocês podem estar se preparando com o PowerPoint, vocês podem se preparar como vocês quiserem, tá certo? Ok. Tá, então a 8. O que significa haploinsuficiência? Posso falar, Pro? Pode.
A haploinsuficiência descreve um modelo de ação gênica dominante em organismos diploides, em que uma única cópia do alelo padrão em um locus em combinação heterozigótica com um alelo variante é insuficiente para produzir o fenótipo padrão. É isso aí, tá? É bem isso. Gente, alguém fez diferente? Eu fiz, prof. Eu também. Eu simplifiquei bastante. Eu coloquei assim: significa que o alelo saudável não é o suficiente para que o indivíduo seja saudável. Tá. Pode ser também. Em poucas palavras, você colocou isso sucinto. E a Letícia? Eu coloquei assim, ó. Neste caso de haploinsuficiência, uma dose do tipo selvagem não é suficiente para atingir os níveis normais de função. Suponhamos que 16 unidades do produto de um gene sejam necessárias para sua química normal e que cada alelo do tipo selvagem possa fazer 10 unidades. 2 alelos do tipo selvagem produzem 20 unidades do produto, bem acima do mínimo que é de 16 unidades. Mas consideramos que ocorre se uma das mutações for uma mutação nula, que produz uma proteína não funcional. Tá certo? Tá. Bem completinho, em outras palavras. É isso aí. Tá certo. Agora eu vou chamar uma pessoa para falar. Deixa eu ver aqui na minha ordem quem não falou ainda. Clarice. Pro, tem um barulho bem grande vindo de algum lugar. É, de algum microfone aí ativado. Algum microfone ativado. Mas acho que agora já deu certo. A Clarice, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, Pro. Pode falar. Eita, coisa boa. Clarice, você pegou o questionário no e-mail? Não peguei, Pro. Mas você não tem olhado o e-mail? Não. Mas então tem que olhar, tá? Tem que ficar atenta, porque a Pro mandou o que ia ser a nossa aula de hoje, tá? E eu acho que eu mandei isso ontem. Acho que foi ontem. Sim, Então, eu tava... Oi. Eu tava bem por fora. Agora eu vou pegar tudo certinho e vou fazer. Então agora tem que começar a participar, tá? Uhum. Então hoje você não fez o questionário, é isso? Hoje não. Tá. A aula vai ficar gravada, tá? No e-mail eu também mandei para vocês a aula relacionada à unidade de hoje. Então ali também tem as perguntas e eu quero que você deixe isso pronto no teu caderno, tá? Tá bom. Então eu vou pedir para Daniela Oliveira. Dani, eu fiz, só que eu não sei qual questão que a senhora tá. Eu me perdi aqui. Tá, é a questão 9. O que é mutação dominante negativo? Calma, deixa eu me achar. A produção de um produto gênico alterado que age de forma antagônica ao alelo selvagem. Alguém fez diferente? O meu início tá igual dela, só que eu comprei. Sim, pronto. Para variar. Eu também fiz diferente. Eu também fiz diferente um pouquinho. Eu Mas completei é igual. na realidade, mas o início. Quem quer falar? O gene para a proteína do colágeno é um exemplo de mutação que agem como dominante negativo. As mutações dos genes que codificam unidades em homo e em heterodímeros podem comportar-se como dominantes negativa, agindo assim por meio de proteínas destruidoras. Isso. Quem completa? Eu.
Eu botei assim, o início igual da Dani, né, que é a produção de um produto gênico alterado que age de forma antagônica ao alelo selvagem. Essas mutações levam a uma ação molecular alterada, geralmente inativa, e são caracterizadas por um fenótipo dominante ou com dominância incompleta. Em humanos, a síndrome de Marfan é um exemplo desse tipo de mutação, ocorrendo de forma dominante. Nessa doença, a glicoproteína produzida pelo alelo mutante é antagônica ao produto do alelo normal. Prof, eu dei uma viajada aqui em que questão que a gente tá? Iria, a gente tá na 9. Eu coloquei assim, ó, polipeptídeos com esse tipo de mutação atuam como destruidores. Em alguns casos, o produto gênico é uma unidade de uma proteína composta por 2 unidades do mesmo tipo, conhecida como homodimérica. Todo mundo tá ok. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Não? Então, eu vou aproveitar aqui a Dani, que falou agora, e vou pedir para o Matheus falar número 10. O que é dominância incompleta? Cadê o Matheus? Me abandonou? Peraí, repete que eu tava fazendo a janta aqui. Não acredito! É que eu tô aqui no computador junto com a Dani fazendo a janta ao mesmo tempo, que eu sou a dona da casa, né? Você não tem nem vergonha de falar isso em aula que está sendo gravada. Ai, que horror! Que horror! Mas pelo menos o que vai ter de janta? Um macarrão, alho e óleo, só que é feito na nata, vai ficar uma delícia. Vai deixar empapar. Ô, Matheus, pelo amor, só vergonha, né? Só me faz passar vergonha. Que vergonha, garota. Você já me conhece pessoalmente, já? Ô, Matheus, quando esse macarrão com nata, alho e óleo fica pronto, mostra aqui pra gente ficar babando. E manda a localização. Manda aqui pra eu ficar babando, que agora eu tô com vontade de comer. Mas vamos lá. Matheus, é a número 10. O que é dominância incompleta? Tá. Eu botei... É o termo utilizado pelos geneticistas para descrever situações em que o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é intermediário, em termos quantitativos, entre os fenótipos dos 2 homozigóticos, ou seja, quando não há relação de dominância e recessividade entre os alelos de um gene responsável por uma característica. Surge no heterozigoto um fenótipo intermediário. É isso. Alguém fez diferente? Eu fiz diferente. Que é Eu coloquei mais simples, prof. Eu coloquei assim: a dominância incompleta é aquela em que o fenótipo de um heterozigoto é intermediário ao de 2 homozigotos, e em nível molecular, cada alelo do tipo selvagem produz uma dose de seu produto proteico. É isso aí. É, em outras palavras, o que o Matheus falou. Mais alguém? Eu só acrescentei o meu tá diferente, também... mas é a mesma coisa. E a Rosana? Que eu coloquei que determina a concentração de uma substância feita pela proteína como um pigmento também, professora. Sim, tem, porque tem aquele caso do selvagem que vai determinando a cor, né? Isso é um exemplo. Isso aí. Muito bem, meus amigos, muito bem. Isso foi a número 10, né? Então, a número 11. Aí entra a questão do exemplo que a gente já estava falando agora. Número 11. Exemplifique a dominância incompleta. Eu vou chamar aqui para falar, sabe quem? A Esther. Oi. A Esther fez? Estão ouvindo?
Eu estou te ouvindo. A dominância incompleta no campo da genética, fala-se de dominância incompleta quando o fenótipo do indivíduos heterozigóticos é intermediário entre os fenótipos de 2 homozigóticos. Podemos mencionar como exemplo da dominância incompleta também a colaboração da plumagem de galinhas de raça andaluza. Isso aí. Que vai trabalhando a questão do pigmento, né? Isso. Alguém tem outro exemplo? Eu fiz um pouco diferente. Então, fala. A dominância incompleta na planta maravilha, uma planta nativa da América tropical, 2 doses produzem a maioria das cópias do transcrito, gerando assim a maior quantidade de proteína e, portanto, a maior quantidade de pigmento, o bastante para fazer com que as pétalas sejam vermelhas. Uma dose produz menos pigmento e, assim, as pétalas são cor-de-rosa. Já uma dose zero não produz o pigmento. Você viu que tem a ver tudo com o pigmento, porque a Esther falou da questão da plumagem, que também se relacionava ao pigmento, né? Sim. Muito bom, pessoal. E a 12? A 12, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, gente. Eu tô vendo quem que eu já anotei aqui. A Maria Eduarda. Maria Eduarda, você fez, querida? Pessoal, só um pouquinho, um minutinho só. Tá, gente? Desculpa aí. Maria Eduarda, você fez, querida? Cadê a Maria Eduarda? Maria Eduarda entrou e nos deixou. Acho que ela também foi fazer janta. Ou ela foi tomar banho. Então, todo mundo já falou. Quem gostaria de falar a 12? Como ocorre a codominância? Posso falar, Pro? Pode. Só um pouquinho que eu perdi minha página aqui. Gente, cadê essa Maria Eduarda, hein? Nos deixou. Tá, Pro. A codominância é outra variação da dominância. É a expressão de ambos os alelos de um heterozigoto. Um bom exemplo é encontrado nos grupos sanguíneos ABO de humanos, nos quais há codominância de alelos de antígeno. Os grupos sanguíneos ABO são determinados por 3 alelos de um gene, e esses 3 alelos interagem de vários modos para produzir os 4 tipos de sistemas sanguíneos ABO. Os 3 principais são OAB, mas uma pessoa pode ter apenas 2 dos 3 alelos ou 2 cópias de um deles. Isso aí. Então, eles são 3 alelos que eles formam os pares, e formando esses pares, eles vão formar os grupos sanguíneos, certo? Do sistema ABO ou AB0, né?
Então, eles vão estar formando esses grupos sanguíneos. Então, se a gente unir o A maiúsculo, o IA maiúsculo com o I pequenininho, que é do O, a gente vai ter um A. Se a gente ter A maiúsculo com A maiúsculo, a gente vai ter um A. Pessoal, vocês... Só um pouquinho que eu vou aceitar uma pessoa aqui que acho que caiu a internet. Eu quero ir lá no nosso slide... falar. Vocês viram no slide, o slide número 13, que a Pro colocou, né? Então, o alelo I maiúsculo com A maiúsculo, ele vai dar o tipo A. Então, ele pode ser IA ou I pequenininho, que no caso aqui é heterozigoto, mas é tudo tipo A. O tipo B, ele pode ser... Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, ver quem tá... O tipo B... Quem que ele pode ser? Ele pode ser BB, homozigoto dominante com I maiúsculo, ou ele pode ser I maiúsculo com B maiúsculo e o I pequenininho, heterozigoto, mas também do tipo B. O tipo O, ele é completamente recessivo. Então, ele é I pequenininho, tá? E o AB, ele é codominante. Então, ele é A e B dominante. Ele é IA e B, tá? Então, é bem isso daí a questão da codominância. Vocês viram lá no slide que a Pro falou? Sim, né? Sim. Professora, o albinismo também é um exemplo, né? De codominância? Isso. O fenótipo do albinismo é como? E o genótipo? É recessivo, né? Ele é recessivo. E aí, como é que a gente vai explicar se é que existe a codominância? Quem responde? Prof, aqui tem uma partezinha que diz assim, o exemplo é encontrado nos grupos sanguíneos, ABO, né, de humanos, nos quais há condominância de alelos de antígeno. O que quer dizer ali? É por causa o grupo sanguíneo, ele tem aquela questão do antígeno-anticorpo, né? Porque, por exemplo, lembrando do sistema B0, quem doa para quem, né? Então, eu tenho aqui em cima o O, que ele é o doador universal, e aqui embaixo eu tenho o AB, que é o receptor universal. E no entremeio eu tenho o B e eu tenho o A, que o O doa para o A, o O doa para o B e o O doa para o AB. O B doa para o AB, o A doa para o AB. O A doa para o A e o B doa para o B. Então, é essa a questão quando fala aqui dos antígenos. É a questão de quais são os grupos sanguíneos que se combinam e a gente pode estar recebendo e fazendo essa doação. E o AB, por ele ser um receptor universal, ele só doa para o AB. Ele não doa para o A, ele não doa para o B e ele não doa para o O, tá? Eu, professora Fernanda, eu sou AB, eu sou receptor universal, mas a grande maioria da população, ela é O. Pessoal, deixa eu ver aqui. Vou ter que começar a chamar, né, as pessoas de novo, porque a Maria Eduarda sumiu, né? Tô aqui, Pro. Ah, não acredito. Onde que você estava antes que eu te chamei? Eu estava fazendo janta.
Ah, eu falei aqui. Mas eu estava escutando, só não deu tempo de eu responder. Eu disse para a galera, ou a Maria Eduarda está fazendo janta, ou a Maria Eduarda está tomando banho. Pior que eu estava escutando. Ô, Maria Eduarda, mas você fez, Oi. querida? Fiz as 23 questões? Fiz, aham. Tá, então, pessoal, eu vou pedir para você falar sobre a número 13. O que são as interações epigenéticas? Você fez essa? A número 13 ou a número 14? A 13. Interações gênicas? Não. A 13... professora, a 14 que é epigenética. É. A 13 O que é a 13? A 13 é o que... É o quê? E a 14 é epigenética. E a 13 é o quê? Interações gênicas. Interações gênicas. Ah, eu fiz errado no meu... Fiz errado no meu caderno. Beleza. Maria Eduarda, você fala o que é interações gênicas, então. Tá. A interação gênica é o fenômeno genético em que vários genes interagem entre si para influenciar uma única característica. Ela envolve graus variáveis de complexidade. Os casos mais simples, porém, resultam na interação entre dois genes que segregam independentemente. Isso aí. Alguém fez diferente ou completou? Não? Todo mundo fez igual? Ou tá todo mundo preparando janta e não pode falar? O meu, eu acho que tá igual, professora, mas em outras palavras. Posso falar? Pode. A interação gênica ocorre quando dois ou mais pares de genes com distribuição independente determinam conjuntamente um único caráter. Esses pares de genes interagem entre si. No caso dos genotipos acima apresentados, daí eu vi, né, um negócio que daí explicava sobre ervilha, noz, rosa, os genes vêm acompanhado de um traço. É que daí eu tirei da internet. Não tem problema. É isso aí. Alguém fez mais alguma colocação? Tá, mas daí na 14, então. Alguém responde. Posso responder, professora? Pode. Que é o exemplo clássico da interação epigenética, mas você colocou também o que é uma interação epigenética? Não, eu só coloquei o exemplo, mas eu entendi o que quis dizer. Com o exemplo eu já consegui entender. Então, vamos lá. Eu coloquei como o exemplo é o caso das girafas. Como os ancestrais das girafas precisavam forçar demasiadamente o pescoço para se alimentar de folhas e de frutos no alto das árvores, o pescoço precisava ser mais comprido. Então, os cientistas notaram que a cada geração o pescoço das girafas se tornava ligeiramente mais longo e mais comprido. Foi isso que eu coloquei. Eu entendi ali que teve uma adaptação, né? Conforme com o meio ambiente. As necessidades. Eu também coloquei essa mesma coisa que a Letícia, só que daí eu completei um pouco mais. Eu coloquei assim, a partir desses estudos e observações, as recentes pesquisas se voltaram para o sequenciamento. Ué, caiu? O quê? Oi? Eu coloquei, a prof tinha perguntado que ali para a Letícia o que era a epigenética, eu também coloquei na minha. O que você botou? Eu coloquei que é a ciência que trata dos mecanismos moleculares envolvidos na interação entre fatores ambientais e a expressão da informação contida no DNA. E daí coloquei o mesmo exemplo da Letícia, só acrescentei isso. Exato. Isso, eu também acrescentei essa primeira parte, Kevin. Porque assim, ó, o que é isso? É a adaptação do ser ao meio ambiente. Então, a Letícia trouxe para a gente o exemplo da girafa.
Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a girafa, ela precisava se alimentar no topo da árvore. Cada vez mais ela ia esticando aquele pescoço para conseguir buscar aquela folha lá em cima. Então, essa mudança, ela foi passando de geração para geração. Professora. Hã? Ô, professora, essa mutação genética, ela é relacionada com aquela teoria da adaptação? De que Sim, do uso e desuso. Isso, mas não, daquela, eu não sei se é a mesma, daquela que sobrevive o ser mais adepto ao lugar? Tem a ver também ou não? Que o mais forte sobrevive? Uhum. Que o mais forte resiste? Essas eram as teorias de Darwin e Lamarck, né? Então, entrava essa, que o mais forte sobrevive. Entrava também a questão da lei do uso e desuso. Quanto mais eu uso um ambiente ou um determinado membro do corpo, mais... Caiu a internet na hora que eu tava falando. Desculpa, não escutei. Caiu a internet bem a hora que eu fui falar. Eu vi que você falou e caiu. Isso eu escutei. Daí caiu mais uma vez depois que entrou de novo. Posso continuar ou já passaram para outra? Não, pode falar. Pode falar se você quer, sem problema nenhum. Estamos nessa ainda, na 14. Tá. Então, daí eu coloquei, além do que a Letícia tinha posto, eu coloquei assim: a partir desses estudos e observações, as recentes pesquisas se voltaram para o sequenciamento do epigenoma, a fim de entender como a expressão genética pode ser influenciada pelo meio ou ambiente em que vive o indivíduo ou até mesmo pela sua alimentação. Daí ali, como explicação, foi que um organismo consegue ajustar a sua expressão gênica de acordo com o ambiente em que vive sem mudanças no seu genoma, que é essa característica, né? Não necessariamente é alterado o genoma dele, mas ele tem uma alteração do fenótipo, né? Isso. Justamente por adaptação, né? Principalmente. Isso, porque ele está se adaptando àquele ambiente que ele está vivendo, né? E aí, o que acontece? Pode acontecer. Quanto mais eu estimulo um determinado órgão ou parte do meu corpo, mais isso pode estar se desenvolvendo. Ou ao contrário. Quanto menos eu utilizo, isso pode ir desaparecendo. Esse daí é o exemplo que o pessoal colocava para o dente siso, né? Que conforme as novas gerações vão surgindo, elas vão parando de ter o nascimento do siso, porque já não é mais um dente tão necessário como era antigamente, né? Exatamente, falam bastante sobre isso e é bem isso. Então, quanto mais a gente usa, a tendência é aumentar, quanto menos a gente usa, a tendência é sumir. Ou e a questão como e a questão da adaptação ao meio também, eu acho que vale um pouco para a questão do local, né? Por exemplo, a diferença entre o continente africano e o continente europeu ali no fenótipo das pessoas, né? Que a pele negra, ela tá ligada com uma maior quantidade de melanina para resistir mais a temperaturas mais altas, e o cabelo também, mas ali o cabelo crespo, né? Tudo isso influencia também, né, prof? O meio em que eles vivem. Com certeza, o meio influencia muito a questão do fenótipo, tá? Influencia bastante. E é isso aí que fala na questão das interações epigenéticas, né? Que aquele meio, ele vai estar influenciando nas próximas gerações. Agora, pessoal, uma coisa que eu quero dizer para vocês, a mudança, ela não é brusca, tá? Então, assim,
A girafa tinha um pescocinho como uma zebra e o bebê que nasceu já nasceu pescoçudão como ela é hoje. Não, não é assim. É ao longo dos anos, ao longo das gerações. Então, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumentou, até ser como a girafa é hoje. No caso do exemplo da girafa. Então, não é bruscamente assim, de uma geração para outra, tá? Não, isso pode acontecer de gerações para gerações, ok? 15. O que são... Mas mutações gênicas. O que são mutações gênicas? Quem gostaria de responder a 15? Eu posso falar? Se alguém, mas não sei se mais alguém quer falar. Pode falar, Juliana. As mutações gênicas são definidas como aquelas que ocorrem dentro de um gene, enquanto as mutações cromossômicas em uma região do cromossomo que abrange múltiplos genes. Mutações podem ser gênicas, que alteram a estrutura do DNA, e também cromossômicas, que alteram a estrutura ou números dos cromossomos. Alguém fez diferente? Eu fiz parecida. Eu não escutei, Ju, de novo. Ju? Eu só fiz coloquei que é dentro do gene. Vocês querem que a Ju fale de novo? Sim, professora, que eu não entendi o que ela estava falando, que estava cortando. Ô, Ju, fala lá de novo. Fala de novo. As mutações gênicas são definidas como aquelas que ocorrem dentro de um gene, enquanto as mutações cromossômicas em uma região do cromossomo, que abrange múltiplos genes. Daí tem as mutações que podem ser gênicas, que alteram a estrutura do DNA, e cromossômicas, que alteram a estrutura dos números do cromossomo. Isso aí. Às vezes, no locus ali que a gente vai colocar um par de cromossomos, pode acontecer uma trissomia, 3 cromossomos, né? Que Então, daí é o caso da síndrome de Down, né, professora? Exato, a síndrome de Down. Oi? Já aceitou a Cláudia? Ela tá pedindo, acho. Eu já aceitei. Ah, tá. Ô, professora, eu estava lendo ali para responder as questões sobre a síndrome de Down, daí eu fiquei meio confusa. No caso, as pessoas, né, vamos dizer assim, normais, elas têm 46 cromossomos, né? 23 da mãe e 23 do pai. E no caso da síndrome de Down, elas têm mais um par de 21, é isso? É uma trissomia que a gente chama. Isso aconteceu na hora da divisão celular. Quando houve a fusão do zigoto com o... Não, desculpa, reformulando a frase. Quando houve a fusão do espermatozoide com o óvulo, gerando o zigoto, e esse zigoto iniciou um processo de divisão celular, ali, mitose e meiose, ali que aconteceu esse erro genético, gerando essa trissomia. Então, na verdade, ele tem 47 cromossomos. É porque eu fiquei confusa de que pudesse ser assim, 23 e 21. E não 23 mais 21. Não é 23 mais 23 mais 21. Não é que essa trissomia acontece no cromossomo 21, não é, professora? No par 21. No par, quer dizer que daí não é um par. Mas de uma pessoa normal, tem o par 21, né? O síndrome de Down acontece a trissomia nesse espaço 21. Então, ao invés de ter 2 cromossomos, ele vai ter 3 cromossomos. Tá, entendi. Entendeu? Então, ele vai ter no total, ele vai ter 47 cromossomos e não
46, como seria você, como seria eu, né? E todos nós aqui. Temos 46. Ele não, ele vai ter 47, porque houve essa trissomia, tá? Entendi, professora. Obrigada. Beleza. Gente, 16. As mutações cromossômicas, elas são importantes sob várias perspectivas biológicas. Explique. Quem responde? Eu posso responder? Tá, Letícia, responde. E a Cláudia, que chegou agora, tudo bom, Cláudia? Aí, ó. Oi, Tito, tudo bem? Sim, com você. Tô ótima. Responder essa aí também, não tem problema. Cláudia, não, você já se prepara para responder a próxima, a 17, tá? A 16 vai ser a Letícia. Tá bom, pode deixar. Pode falar, Letícia. Tá, as mutações cromossômicas são importantes sob várias perspectivas biológicas. Explique. A primeira é porque podem dar indícios sobre como os genes agem em conjunto em uma escala genômica. Segundo, revelam vários aspectos importantes da meiose e da arquitetura cromossômica. Terceiro, constituem recursos úteis para manipulação genômica experimental. Quarto, dão indícios sobre os processos evolutivos. E quinto, as mutações cromossômicas são encontradas regularmente em seres humanos e em algumas causam doenças genéticas. Isso aí. É isso mesmo. Alguém fez diferente? Acredito que não, né? Eu acho que a minha está incompleta, mas enfim. O que você botou? Alterações cromossômicas. As alterações cromossômicas são síndromes genéticas, né, provocadas por alterações estruturais ocasionadas pela perda ou inversão nucleotídicas ou também numéricas em consequência à falta ao excesso ou excesso de cromossomos nas células, anormalidade denominada de aneuploidias. Aneuploides. Você pesquisou aonde? Na internet, né? Na internet, eu não peguei do livro. É que essa resposta que a Letícia deu é bem a resposta que está no nosso livro. Tá bom, então. É que eu não li, na verdade, eu li só uma parte do livro. Não está errada. Mas a da Letícia é que está no livro. E provavelmente está no slide que eu passei na aula, tá bom? Sim, eu estava lendo no slide, está bem diferente, parecida, né? Tá, beleza. Agora, 17, a Cláudia. Como ocorrem as anormalidades nas mutações cromossômicas? Slide 20. Estou respondendo. Eu peguei da internet também, mas talvez não esteja errada. Vamos lá. Vamos lá. As alterações cromossômicas são síndromes genéticas provocadas por alterações estruturais ocasionadas pela perda ou inversões nucleotídicas ou também numéricas, em consequência à falta ou excesso de cromossomos nas células. A normalidade denominada de aneuploidias. Isso. Elas são alterações no número ou na posição dos genes, né? Então, as alterações no número de cromossomos, ela não está associada às alterações estruturais de qualquer molécula de DNA das células. E essa resposta tua foi de internet, né, Cláudia? Isso, foi de internet, não foi do slide. Não, mas não tem problema, tá? Mas normalmente vamos tentar procurar fazer as nossas aulas e as nossas pesquisas, não que a gente não possa pesquisar fora, mas vamos tentar usar bastante o nosso livro também como apoio, tá bom? Tá ok, pode. Mas tá certo. Alguém fez diferente? Eu gostaria de comentar. Eu fiz como tá no livro daí, professora.
Quer falar, Rosana? Muitas mutações cromossômicas causam anormalidades na célula e na função do organismo, e a maioria dessas anormalidades é causada por alterações no número ou na posição dos genes. As alterações no número de cromossomos não estão associadas a alterações estruturais de quaisquer moléculas de DNA das células, pois é o número dessas moléculas de DNA que está alterado e é a base de seus efeitos genéticos. Muito buena, muito buena. A Kemily está aí ainda? Deixa eu ver. É para tá. Ou será que ela foi comer? Kemily! Tô sim, Pro. Peraí, que eu tô comendo. Ah, tá comendo, né? Eu também tô com fome. Vamos lá, Kemily. O que acontece na vida humana quando ocorre alteração no número dos cromossomos? Peraí, Pro. Deixa eu só achar o meu caderno aqui, que eu tava lá na cozinha. Ai, ai, ai. Posso falar, então, o que eu fiz? Pode. Mutações genéticas e alterações no formato ou no número do cromossomos geram fenotipos alterados e até mesmo coleções inviáveis que levam ao aborto natural. As alterações cromossômicas podem ser basicamente de dois tipos, estruturais ou numéricas. Foi isso que eu... Afetam diretamente a vida humana, né? Quando alguns grupos de doenças genéticas comuns, eles resultam de um número anormal de cromossomos, como, por exemplo, a gente estava discutindo antes a síndrome de Down, né? Então, ela é responsável por uma grande proporção de problemas de saúde que está afligindo os seres humanos, inclusive na questão do seu fenótipo. Mas é isso aí, tá todo mundo bem. Deixa eu anotar teu nome aqui que você falou. Tá, Pro, agora eu falo a próxima, tá? A 19? Isso. Tá. Diferencie euploidia aberrante e aneuploidia. As mutações são divididas em aneuploidias e euploidias. Nas aneuploidias, tem-se um aumento ou uma perda de um ou mais cromossomos. E nas euploidias, o aumento ou a perda será em lotes cromossômicos completos, também conhecidos como genomas. Alterações em conjuntos completos, né, de cromossomos, é euploidia aberrante, certo? Em conjunto completo de cromossomos. Mas quando essas alterações são em partes dos conjuntos de cromossomos, a gente fala que é aneuploidia. Muito bem. Alguém fez diferente? Gente, a minha tá igual. Tá todo mundo igual? Também. Beleza, então. Agora eu quero que alguém fale sobre euploidia normal. A gente estava falando sobre a aberrante. Então, quem gostaria de dividir com a gente sobre a normal? Deixa eu ver aqui quem eu vou chamar. Se ninguém falar, eu falo também. Peraí. Eu também falo. Vamos todo mundo falar agora. Agora todo mundo quer falar, né? Deixa eu ver aqui quem falou bem pouquinho, que eu anotei aqui.
Josiele, tá aí ainda? Tô. Tá? Você fez essa euploidia normal? Fiz essa também. Então fala lá, querida. Denominamos de triploide 3N quando o indivíduo possui 3 grupos de cromossomos, de tetraploidia 4N, quando o indivíduo possui 4 grupos cromossômicos e assim sucessivamente. A poliploidia é muito comum em vegetais. A banana é um exemplo de organismo triploide e o morango é um exemplo de organismo octoploide. Alguém fez diferente? Eu fiz diferente. Eu também fiz. Fala, Rosana, depois a Letícia. Os eucariotos, conhecidos como plantas, animais e fungos, levam em suas células um conjunto de cromossomos, a ploidia, ou 2 conjuntos de cromossomos, a diploidia. Nessas espécies, tanto haploides como diploides são casos de euploidia normal. Muito bem. Letícia. O meu tá igual ao dela. Só que eu queria entender. Tava certa? Tava. O da Josiele. Tava certa. Tava. A tua também falou agora. Fala, Letícia, a tua. A minha é igual a dela, prof. Da Rosana. Ah, igual a dela? Da Rosana. Muito bom, muito bom. Tô adorando. Pessoal, 21. Quem gostaria de falar o que são poliploides? Eu falo, prof. Pode falar. São organismos com mais de 2 conjuntos de cromossomos, sendo representados por 3N, de triploide, 4N, tetraploide, 5N, pentaploide, 6N, hexaploide e assim por diante. Já o número de conjuntos de cromossomos denomina-se ploidia. Ploidia, isso mesmo. Então, um indivíduo de espécie que normalmente é diploide, ele tem apenas um conjunto de N, né? Então, ele é monoploide, certo? E nós somos diploides, né, prof? Nós somos diploides. 46, 2N, né? 2 N's, isso mesmo. Isso aí, nós somos diploides. Deixa eu anotar teu nome aqui. Tá. Prof, você viu que eu já falei um monte, né? Eu tô anotando todo mundo, não se preocupem, eu tô anotando todo mundo aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Não sei se vocês vão enxergar. Aqui, eu só ouço o áudio. Aqui no cantinho, aqui, ó, o nome da galera participando. Tô escrevendo de pretinho, ó. Não se preocupem, tá tudo anotado para Pro não esquecer. 22. Eu posso falar a próxima, professora? Pode sim. 22, né? Explique a neoploidia. A neoploidia a última eu posso falar, eu não falei enquanto agora. Tá, a última, Elaine. A neoploidia são alterações cromossômicas numéricas que se caracterizam pelo aumento ou diminuição de um tipo de cromossomo. A síndrome de Down é um exemplo de aneuploidia. Muito bem. Alguém fez diferente? A minha ficou um pouco maior. Eu fiz igual. Eu fiz igual e coloquei uma frase a mais. Então, quem é que quer falar também? Posso ler, prof? As duas que falaram. Começa a Letícia, depois pode falar. Tá. As aneuploidias são alterações no número de cromossomos que se caracterizam pela perda ou ganho de um ou mais cromossomos do genoma. Elas são as anomalias cromossômicas mais frequentemente observadas.
Geralmente acontece por um erro de não disjunção, problema na segregação dos cromossomos homólogos ou das cromatídeis irmãs, durante a meiose celular materna, podendo também ocorrer na meiose paterna, o que é menos comum. As aneuploidias mais comuns são aquelas que apresentam um cromossomo extra, que é a trissomia, ou a deleção de um cromossomo, monossomia. Muito bem. Quem quer completar? Ô, professora, eu só queria um exemplo de monossomia, seria qual doença? Quem é que sabe? É um exemplo de qual doença, Cacá? Monossômica. Não sei. Ah, não adianta pesquisar na internet agora. Quem é que sabe? A professora fala para nós. Quem é que sabe? Qual é o exemplo? Ai, ai, ai. Ai, vó. Grudou tudo. Bugou? Não, a minha avó queimou o feijão, daí grudou na panela. Professora. Ai, meu Deus. Microcefalia não é uma, professora? Não tem nada a ver. Ó, eu tô escutando a avó da... Eu tô escutando a avó da Letícia reclamar. Prof. Achei... Síndrome de Turner é uma... É isso que eu ia falar. Eu achei uma aqui que é a síndrome de Turner, que é uma É a mais patologia clássica. cromossômica associada à ausência completa ou parcial de um cromossomo X. Quem é que tá pesquisando na internet? Eu vi isso daí lá no AVA, mas eu esqueci, professora. Eu tava lá, 3 síndromes eles postaram lá. Só que eu esqueci agora. A síndrome de Turner, ela é uma característica bem... É uma das doenças, assim, que eles dão mais ênfase nessa questão monossômica, tá? Porque ele tem apenas... Um par de cromossomo. Tem o quê? Um par de cromossomo. Em razão da presença do cromossomo X, né? Então, ele é afetado. O par 45, o último par, ele é afetado, né? Deixa eu anotar aqui. Tá. E posso responder a última? Não, eu tinha anotado a Elaine, que queria falar a última, né? Sim, eu quero falar a última. Tá, eu já anotei teu nome aqui, ó. Uma discussão, né, professora? Pode falar, Elaine. Comente alterações na estrutura de cromossomos. As alterações cromossômicas estruturais são mudanças que afetam a estrutura do cromossomo. Essas alterações podem ser de dois tipos: deleções, duplicações, inversões e translocações. Na deleção, observam-se a quebra e a perda de um fragmento do cromossomo. A perda desse fragmento gera um cromossomo com ausência de alguns genes. Esse processo ocorre principalmente durante a meiose. Já na duplicação, vemos que uma porção do cromossomo está duplicada. Isso pode acontecer quando um fragmento do cromossomo perdido por deleção une-se à cromatíde irmã, formando um segmento extra. Esse processo, assim como a deleção, ocorre principalmente na meiose. Na inversão, neste tipo de alteração cromossômica estrutural, verificamos que uma parte do cromossomo fragmenta-se e, posteriormente, liga-se ao mesmo cromossomo, porém de forma invertida. O mesmo número de genes é observado nesse caso, porém em uma posição diferente. A inversão pode ser pericêntrica, quando a parte invertida envolve o centrômero, ou paracêntrica, quando o centrômero não é envolvido. Já a translocação, verificamos a quebra de um cromossomo e a união desse fragmento a outro cromossomo não homólogo. Cromossomo diferente que apresenta genes para outras características. A translocação ela é denominada recíproca,
quando ocorre a troca da porção entre os dois cromossomos, e a chamada não recíproca, quando um cromossomo transfere um fragmento, mas não recebe outro em troca. Algumas translocações podem também gerar problemas graves, como é o caso da leucemia mielogenosa crônica ocasionada por uma translocação recíproca. Existe ainda uma translocação denominada Robertson, essa é um palavrão, que acontece em cromossomos acocêntricos, cromossomos com um braço muito maior que o outro, em decorrência da proximidade e a extremidade de um... creme de leite e papel. Calma, gente, desliga o microfone. Ela não terminou ainda. Eu já estou acabando, gente. Hã? Neste caso, ocorre a quebra de um braço longo de um cromossomo e de um braço curto de outro. Após a troca de fragmentos, observa-se a formação de um cromossomo com braços longos e de outro com braços curtos. Pronto, gente, acabei. É a recombinação, né? Tudo isso envolve uma recombinação. Tá super completa, super completa. Pesquisou na internet, né, Elaine? Sim. Ótimo. Mas quem é que fez mais compacto? Eu fiz milhões de vezes mais curto. Quem quer falar, então? Posso falar? Pode. As alterações cromossômicas estruturais são aquelas que envolvem modificações morfologia do cromossomo e pode ser deleções, duplicações, inversões ou translocações. As alterações cromossômicas estruturais são alterações que causam modificação na morfologia dos cromossomos. Isso que eu fiz. A Elaine, ela fez super completo, mas o teu também tá certo. Alguém gostaria de comentar? A minha eu fiz um pouquinho diferente também, eu acho, mas eu acho que deve ter parecido alguma coisa. Eu fiz assim, só que daí eu coloquei ali alguns exemplos, tipo a síndrome de Down, aquelas outras síndromes que são causadas por essas variações nos cromossomos, professor. Exato, nessa composição aí que está formando o nosso genoma, né? Prof, na parte ali que fala dos rearranjos, dos rearranjos ali do que resulta em novos rearranjos, né? Ai, gente, Ju, eu quero falar uma coisa. O teu áudio está muito ruim, não consigo entender quase. O meu tá parecido com o dela, só muda alguma coisa ali que eu copiei mais ou menos do slide, professor. Ah, não tem problema, porque daí ali eu tirei do livro, tá? Tá, então tá. Eu me baseei todo no livro. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou parar de gravar nossa aula, mas eu quero ainda estar conversando com vocês sobre algumas coisas aqui, ok? Eu só vou estar parando de gravar, porque daí quem for olhar essa aula depois, ele vai ter mais só mesmo essas questões aí do estudo dirigido. Mas eu quero estar conversando com vocês aqui outras questões. Espera aí, deixa eu só parar a gravação. Beleza.